E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e boa segunda para todos e todas. Hoje a gente vai falar da guerra do Afeganistão. Eu sei que existem algumas guerras do Afeganistão. Hoje a gente vai falar daquela que é a de 1979 a 89, que é o último grande conflito da Guerra Fria. Então tem consequências. Eu acho que aqui o grande foco, principalmente, é nas consequências, tá? As consequências são para a atualidade hoje. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica. Aqui tem vídeo de história geral, história do Brasil, atualidades, conhecimentos gerais, filosofia, sociologia, geografia. Tem muita coisa aí pela frente, até o Enem, a gente está sempre junto fazendo esse conteúdo aí para o Enem e os vestibulares. Referências estão aqui na descrição do vídeo e os links das minhas redes sociais, que é por onde eu aviso o que a gente vai ter aí nos próximos dias, nas próximas semanas, sempre estão aqui na descrição ou no comentário fixado. Eu espero vocês por lá também. Vamos lá então falar desse importante conflito da Guerra Fria, que é a Guerra do Afeganistão. Bom, primeiro vamos falar sobre os beligerantes, que eu acho que é importante aqui destacar, mas a gente sempre vai falar dos beligerantes aqui. É importante destacar causas. Acho que o grande ponto da Guerra do Afeganistão são causas e consequências, mas isso passa pelos beligerantes. Quem são os beligerantes? São aqueles que estão envolvidos no conflito de forma armada. Então a gente tem, por exemplo, é uma guerra, então, como é o último grande conflito da Guerra Fria, que vai de 1979 até 89, então é uma década de guerra. Nós temos entre os principais beligerantes, existem vários, tá? Mas aqui os principais que a gente vai listar. De um lado a gente tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando ali as suas últimas cartadas da Guerra Fria, digamos assim, sabe? Suas últimas tentativas de demonstração de poder bélico durante a Guerra Fria. Inclusive, ela investiu pesado nessa guerra do Afeganistão, apoiando um outro beligerante, é o próprio governo do Afeganistão. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais como é que foi esse processo, que é o governo da República Democrática do Afeganistão. Então vai ser um governo socialista do Afeganistão, que está lá sendo apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética enviou caças, enviou helicópteros, enviou o que ela tinha de o que a gente diria a última cartada, ou o melhor que ela tinha da tecnologia bélica, da tecnologia de aviação, para a guerra do Afeganistão, como isso mesmo eu falei, a sua última cartada. Vamos listar, se a gente listou dois dos grandes beligerantes aqui, tem mais, eu falei para vocês, e a gente vai passar por isso. Do outro lado, em oposição a esse governo do Afeganistão, da República Democrática do Afeganistão, nós temos os Estados Unidos, afinal de contas, a gente está falando de um conflito da Guerra Fria, e nós temos os Mujahidins. E aqui é um foco muito importante para entender a atualidade, que são basicamente tropas paramilitares, rebeldes em relação a esse governo de esquerda, a esse governo socialista do Afeganistão, que não apoiavam e recebiam apoio das outras forças beligerantes que estavam contra aí a União Soviética, a República Democrática do Afeganistão, recebiam, inclusive, é interessante, importante destacar, os mujahidins, eles recebiam aparato bélico, aparato militar para poder destruir essa força bélica que a União Soviética estava enviando. Então ficou muito famoso nesse período os chamados Stingers. Stingers eram uns mísseis, basicamente umas bazucas, né, levando para o senso comum. Eu não sou nenhum especialista em questão de tecnologia militar, mas que derrubavam os aviões, os caças soviéticos, os helicópteros soviéticos. É um míssil que ele é guiado, sabe? Então, para quem gosta de jogar um videogame aí, sempre tem esses mísseis aí que derrubam. No Call of Duty você tem os chamados, as bazucas que derrubam os vantes, né, os radares. No Battlefield tem isso também, mas não vamos ficar entrando nesse assunto não. Então, eles foram armados pelos Estados Unidos e outras nações, outras potências que a gente vai falar daqui para frente também, que acho que alguns vão se surpreender, mas não é uma grande surpresa assim, mas alguns que não estão muito ligados na história vão acabar se surpreendendo. Bom, como que a gente chega nesse processo para ter essa guerra do Afeganistão? É que em 78, um ano antes de começar essa guerra do Afeganistão,
A gente teve no Afeganistão em curso uma revolução de tomada de poder, é a chamada Revolução de Saur, que é quando o Partido Socialista, que é o Partido Democrático do Povo do Afeganistão, o PDPA, chegou ao poder no Afeganistão, tinha o apoio da União Soviética, ele não era homogêneo, ele era heterogêneo, significa que ali mesmo, dentro do próprio partido, existiam facções que se opunham ao modelo de socialismo que era empregado, ao modelo de política que era empregado ali, o que já gera um desequilíbrio. Então eles haviam chegado ao poder em 78, tinha ali o apoio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por conta disso, você teve no Afeganistão uma guerra civil em curso, dentro dessa concepção do poder do Afeganistão. O recorte que a gente está fazendo aqui da guerra do Afeganistão, que vai de 79 a 88, é porque ela gera uma guerra internacional que faz parte aí do período da Guerra Fria. Que aí entra a União Soviética, entra os Estados Unidos. Mas dentro do país a gente considera que havia uma guerra civil entre forças do próprio governo, contra os mujahidins, contra o próprio povo afegão que se opunha, a parcela da população que se opunha a esse governo socialista. E essa guerra civil, ela foi de 1978, certo? Até 1992. Que significa que ela foi até após o período que a gente vai chamar de Guerra do Afeganistão, que tinha acabado ali 3 anos antes, tá bom? Bom, aí a gente precisa entender também um pouquinho mais dessas forças beligerantes. Porque se de um lado você tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas apoiando a República Democrática do Afeganistão, do outro lado, os Estados Unidos, através inicialmente ali da presença do presidente Jimmy Carter, ele via essa guerra como a cartada final da União Soviética, uma tentativa final, e que se eles, os Estados Unidos, derrotassem a União Soviética na guerra do Afeganistão, ali você já estava basicamente decretando o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o triunfo do capitalismo sobre o socialismo. É um pensamento dos Estados Unidos, é um pensamento desse lado do mundo capitalista ali pelo presidente Jimmy Carter. Só que também aí que tá, você tinha apoiando rebeldes contra a República Democrática do Afeganistão e contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a própria China, o próprio governo chinês. Aí assim você vai pensar, como assim? Vamos tentar trabalhar aqui de uma maneira bem mais didática para vocês, porque se vocês quiserem eu posso fazer vídeos sobre isso, do porquê que a China ela se afasta da União Soviética em um determinado período. A gente pode falar também sobre as relações entre a Iugoslávia também, socialista Iugoslávia, de Tito, contra, por exemplo, a União Soviética. Então a gente tem alguns, se vocês quiserem, a gente faz vídeos desse porte aqui no canal, desses recortes mais específicos, mas que explicam muitas coisas. Aqui eu vou trazer uma explicação mais didática para vocês, mais em linhas gerais, mas que já dá para entender bem o porquê. Havia essa ruptura, que a gente chama de ruptura sino-soviética. Sino vem da China soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais ou menos desde 1955. Tá? Havia uma ruptura entre o governo socialista chinês, de Mao Tse-tung, contra o governo soviético. Isso tudo acontece muito por conta da morte de Joseph Stalin, você sabe, né? O revolucionário soviético, que falece lá em 1953. Ele falece e ele tinha, logicamente, a gente sabe da postura do Stalin, uma postura mais radical, uma postura radical no sentido da radicalidade da revolução, e a China apoiava isso. Através da figura do Mao Tse-tung, você tinha a China para fazer a sua revolução, teve guerra civil, a guerra começou na zona rural, a guerra foi uma guerra inicialmente camponesa, que avançou aí para os grandes centros. Então você tinha táticas de guerrilha muito bem sofisticadas, estabelecidas pela China já de muito tempo. E o Mao Zedong, né, o Mao Tse-tung, ele é o grande líder da Revolução Chinesa. Só que Stalin morre em 53. Você tem alguns processos na União Soviética que vão culminar com o sucessor de Stalin aí, que é o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev, ele tentou promover na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas um processo de desestalinismo.
que é tirar um pouco dessa radicalidade revolucionária do Stalin na União Soviética e tentar, em linhas gerais, vamos tratar aqui, conduzir um processo socialista na União Soviética, mas de forma mais pacífica e até mesmo em alguns aspectos aí mais pacíficos em relação ao próprio capitalismo, tá? Tem alguns que vão falar ali que a União Soviética ela começa a colapsar através de Nikita Khrushchev, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe especificamente. Então você já havia um distanciamento, porque a China não concordava com essa pacificidade feita ali após a morte de Stalin, tomada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí você tem uma questão específica no Afeganistão, que apesar de estar sendo acontecendo essa guerra no Afeganistão, já é um período de final de Guerra Fria, né, do colapso da União Soviética. Colapso, eu falo, não é colapso do socialismo, mas o colapso da União, né, das repúblicas socialistas soviéticas. Aliado a isso, você tem interesse chinês no território afegão, de influência afegã, que estava sendo feita ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A China, ainda que de uma forma bem pequena, ainda assim faz ali uma fronteira com o Afeganistão. Que a China é um país muito grande, logicamente, vocês sabem disso. Faz ali uma fronteira com o Afeganistão, mesmo que uma fronteira bem reduzida. E queria, logicamente, ter mais influência no Afeganistão do que a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, rente a essa rivalidade dos mundos socialistas. Então você tem todo esse contexto que a China, como beligerante, é errado dizer que a China apoiou os Estados Unidos. Não é isso. Mas a China estava se opondo à União Soviética à sua maneira, dentro dos seus conceitos e suas justificativas. Então esse é um ponto importante a se destacar. A essa altura, vocês perceberam que o conflito foi violento, foi desgastante para todos os lados, mas muito mais desgastante para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que dava ali as suas últimas cartadas, e até mesmo por questões muito internas que vão além da guerra do Afeganistão. A União Soviética ela não pode se manter 100% nessa guerra do Afeganistão. Você estava tendo uma crise política dentro da própria União Soviética. Para vocês terem noção, ao longo aí dos anos 80, a gente sabe das políticas da União Soviética, a glasnost, a perestroika, que vão acontecer já mais para o final ali da década de 80, no governo do Gorbachev, mas você já tem alas liberais dentro do próprio Partido Comunista surgindo dentro da União Soviética. Então você tem questões mais internas dentro da União Soviética que impedem a União Soviética ter uma atenção maior ao longo de uma guerra que dura tantos anos ali no Afeganistão. E aí o que você tem? Em 1988, essa guerra chega ao fim. Em 89, essa guerra chega ao fim. Ela começa a chegar ao fim, né, a partir de acordos feitos em Genebra, na Suíça, os chamados Acordos de Genebra, que dão algumas condições. A retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, a guerra ainda continua porque ainda você tem um governo ali democrático, popular democrático, né, da República Democrática do Afeganistão. E aí você tem acordos, inclusive, entre o Afeganistão e seu país vizinho, o Paquistão. O Paquistão era uma das forças beligerantes que se opunha ao governo afegão. Dentro dos acordos de Genebra, você tem você tem essa relação entre Paquistão e Afeganistão, onde muitos refugiados afegãos que passaram a fronteira e foram para o Paquistão, puderam retornar. O Afeganistão recebeu novamente esses refugiados, puderam retornar ao seu território. A guerra, ela gerou como consequência, que é muito importante destacar para a gente entender até os dias atuais, cerca de 1,5 milhões de pessoas mortas. Então são muitas pessoas ao longo desses 10 anos de conflito. Como eu falei para vocês, uma guerra civil ainda em curso dentro do Afeganistão, mas aí você reduz essa influência, essa interferência externa, tá? Aí fica mais uma questão de guerra civil mesmo. E você gerou no Afeganistão, aí que está a Al-Qaeda, né, a organização lá terrorista, liderada por Osama Bin Laden. E aqui é um ponto importante: a Al-Qaeda surge desses mujahidins que a gente falou lá desde o início, dessa aula, que foram armados também pelos Estados Unidos, receberam treinamento também dos Estados Unidos. É por isso que a gente fala, Osama Bin Laden ataca os Estados Unidos no 11 de setembro de 2001. E ele é cria dos Estados Unidos? Como assim? Osama Bin Laden é cria dos Estados Unidos? Pois é.
Osama Bin Laden é cria dos Estados Unidos no sentido de ter sido armado, ou de seus grupos terem sido armados e treinados pelos Estados Unidos em meio à guerra do Afeganistão, principalmente os Estados Unidos. Você tinha Reino Unido também, você tinha a Alemanha Ocidental envolvida também, mas aqui a gente fala principalmente dos Estados Unidos, que era a grande força beligerante ali do mundo ocidental e capitalista. Então, foram armados, e depois os Estados Unidos vai lá perseguir o Bin Laden de uma que é basicamente a sua própria cria. Tá? A gente precisa entender isso. Ele é basicamente a sua própria cria. Algo semelhante acontece com Saddam Hussein, num outro contexto, mas muito próximo ali, que é o do Saddam Hussein do Iraque. Saddam Hussein, teve o seu poder consolidado, não foi colocado no poder, mas teve o seu poder consolidado através do apoio dos Estados Unidos na chamada Guerra Irã-Iraque, que foi de, se eu não me engano, de 82 a 88, se eu não me engano, ou 89. Depois você tem a Guerra do Golfo, que é o Iraque contra o Kuwait, né? Mas a Guerra Irã-Iraque, onde o Irã tinha feito lá a sua revolução islâmica, né? Inclusive está aqui também, né, quando a gente fala sobre a Guerra do Afeganistão, a União Soviética e o próprio governo afegão temiam uma revolução islâmica aos moldes do que aconteceu no Irã, que transformou o Irã numa república teocrática, né, xiita, com bases xiitas. Só para constar, os mujahidins, eles são sunitas. Tá? Tem vídeo recente aqui explicando, inclusive, os xiitas e sunitas, que está muito bacana. Eu faço uma explicação histórica, inclusive, sobre isso. Enfim, então lá no Iraque, por exemplo, depois os Estados Unidos já se opõe ao Saddam Hussein já na Guerra do Kuwait, já lá no começo dos anos 90, final dos 80, uma guerra que acontece como consequência da Irã-Iraque. Algo semelhante acontece aqui. O Bin Laden, ele é armado, seu grupo é armado, os mujahidins são armados para poder derrotar o governo soviético, são treinados para isso, formam lá uma organização terrorista, a Al-Qaeda, depois os Estados Unidos vai lá atacá-los, mas sendo que ele que deu a própria munição pro Osama Bin Laden lá no começo, e o seu grupo, formou esse grupo, né? Bom, e como consequência desse desequilíbrio político, dessa desorganização, melhor dizendo, instabilidade política que acontece ali no Afeganistão, para vocês terem noção, em 1996 e vai até 2001, o Afeganistão ele sofre também com o governo do Talibã. Aí você tem o estabelecimento no Afeganistão de um governo fundamentalista islâmico, que é o governo do Talibã, que vai de 96 a 2001, certo? O próprio governo do Talibã foi o que em 2001 resguardou o Osama Bin Laden dos Estados Unidos, protegeu o Osama Bin Laden. Não nasceu no Afeganistão, tá? Ele é um saudita, mas ele era parado pelo governo do Talibã, governo do Afeganistão, tanto é que os Estados Unidos foi lá, invadiu o Afeganistão, derrubou o Talibã, e aí a gente fez até vídeo recente, que agora, depois que os Estados Unidos, no ano passado, 2022, retirou as suas tropas, o Talibã voltou ao poder. E aí o povo entrou em desespero. Lá eu fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Então você tem uma série de consequências sendo gerada. O Talibã que é sunita, né? Não é os moldes da República lá do Irã, que é xiita, é uma organização sunita, mas de fundamentalismo, que retira direitos das pessoas, principalmente das mulheres. E aí você tem toda essa consequência sendo gerada no Afeganistão após esse conflito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente quando a gente fala de causas e consequências de uma guerra, que é uma guerra importante, que resume não só para a gente o final da Guerra Fria, mas também muito do que a gente tem na atualidade na região, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Eu amo vocês. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!